Muito boa tarde a todos os que estão conectados no satélite Amazonas, satélite Eutelsat 8, nos diferentes países e demais meios de comunicação. Hoje, sexta, 9 de maio deste ano de 2025, temos como tema a trajetória da palavra criadora, que foi pregada pelo Dr. William Souto Santiago, dia 27 de janeiro de 2007, em São Paulo, Brasil. E procuramos em nossas Bíblias, no livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 1 em diante, onde nos diz: no princípio criou Deus os céus e a terra, e a terra estava sem forma e vazia, e as trevas estavam sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Aqui nesta Bíblia em cima ele escreve: houve uma ressurreição. E viu Deus que a luz era boa, e Deus separou a luz das trevas, e Deus chamou a luz de dia, e as trevas chamou noite. E houve tarde e manhã, o primeiro dia. A trajetória da palavra criadora. Podem se sentar, queiram ter a bondade. Aqui na mensagem, de uma saudação, umas palavras que o Dr. William Souto deu na Colômbia, 5 de outubro de 1991, nos diz: bom, eu creio que já posso me retirar por um momentinho e amanhã pela manhã continuar. Já estarei vendo como vocês usarão isso que temos falado nesta tarde. Temos visto de onde serão libertados, mas não se ponham a falar contra este caso. Ele está falando desta visão, deste sonho que foi mostrado ao reverendo William Branham, o qual ele relatou em uma das ocasiões, foi na mensagem Obras, é fé expressada, do qual tem um extrato no livro de Citas, na página 164, do parágrafo 1458, e ele está nos falando disso. Diz: não fique falando contra esta cárcere que está em uma reticência. Diz o irmão Branham que está em uma caverna, algo assim, ou no subterrâneo. Não se ponham a falar nada. Lembrem que o que falou a palavra, que causou esse terremoto e essa explosão e a derrubada deste cárcere foi Elias. Certamente Elias é sua quinta manifestação. Quando ele fale contra a casa do inferno, acontecerá esta derrubação, esta demolição. Mas não se ponha a falar, porque você vai estar tentando se adiantar ao programa divino. E ao invés de fazer bem, fará mal. Ao invés de ajudar, vai interromper o programa divino. Deixe que chegue o momento, e quando a voz de Cristo, no ministério de Elias, fale, isso vai ser a palavra criadora falada, se abrindo essa terceira etapa para eles. Porque a terceira etapa, lembrem o que ele nos falou na página 119 do livro de Citas, do parágrafo 10:57, aí na parte final. Veja o que eu estou preparando para te dizer nesses momentos. Veja a terceira etapa. Então será absoluta e totalmente para os perdidos, mas será para a igreja e a noiva. Ou seja, que vejam aí que cobre as virgens fátuas, do qual nessa visão nos relatou o nosso irmão Branham. Vamos aí a mensagem, e também na página 163, a 1458,
para ter aqui umas anotações que o Dr. William Souto nos deixou aqui. Na mensagem também diz: vou estar na mensagem e na porção aí do livro de Citas. Aqui da mensagem Obras é Fé expressada na página 5, diz: a outra manhã eu tive um sonho. Eu não sou um sonhador e não sonho com frequência, mas eu sonhei que estava vendo um homem, a um sujeito jovem, preso, encarcerado. Ele estava tentando se soltar, algemado, tentando se soltar, e disse: alguém me falou, e aqui em cima fala a sogra e outros. Alguém me disse: essas são pessoas horríveis, não tenha nada a ver com elas. E à esquerda, vamos subir um pouquinho mais, e eu vendo, e continuando, e eu vendo aquele homem jovem se soltando, e aí em cima de homem jovem ele escreve segundo Moisés, quinto Elias, na citação, no livro de Citas, aí é que ele escreve isso. E à esquerda, no folheto, ele escreve homem jovem. E em cima da citação, ele escreve a casa do inferno. Pensei, vou ver o que ele faz, e assim que ele se soltou, e era um bom indivíduo. E eu olhava outros tentando se soltar. Agora, isso é apenas um sonho. E eu caminhava desse jeito, e eu vi um irmão, Roy Borders. Aqui no folheto ele escreve irmão Roy Borders, é igual. Aí no final do livro de Citas ele aí nos diz: e vi a um irmão Roy Borders, um bom amigo meu que vive na Califórnia. Parecia como que tivesse algo errado, algo mal. Os seus olhos estavam meio fechados, e um grande, talvez um câncer, alguma coisa sobre os olhos dele, e alguém estava tentando me afastar dele. E eu clamei: irmão Borders, no nome do Senhor Jesus, saia disso. No livro de Citas, aí na 163 abaixo, ele escreve a libertação do povo de Deus. Ele está bem cortadinho aí. Continua dizendo: e ele simplesmente apenas podia falar. E disse: irmão Branham, vai ser preciso tomar algo mais que isso. E eu simplesmente não entendo, irmão Branham. Simplesmente não entendo. E disse: oh, irmão Borders, eu amo você. E alguém me puxou, e eu olhei, e era uma dama parada aqui. Quando eu era um rapazinho, eu costumava transportar alimento de um condado à casa das pessoas. E o nome dela era Senhora Fenton, e ela ainda está vivendo em Jeffersonville, e é uma amiga pessoal de minha esposa e minha. E ela disse: irmão Branham, liberte eles, nos liberte disso. Disse: essa é uma casa do inferno. Aqui no folheto onde diz, e ela disse, irmão Branham, aí antes escreve Elias entre parênteses. Essa é uma casa de inferno, do inferno. No livro de Citas em cima, aí na 164 escreve inferno é igual Laodiceia, mas está cortado certamente antes desse corte aí, dizia casa, porque aqui o irmão Branham diz casa do inferno é igual Laodiceia. E abaixo de Satanás, ou seja, casa do inferno seria Laodiceia, Satanás.
segundo o folheto, e disse: você foi mal interpretado. E disse: você também entendeu mal essas pessoas. Disse: essas pessoas boas. Mas eu olhava aquilo como um grande sótão. Aqui no folheto em cima ele escreve Laodiceia. Grandes paredes, debaixo de um grande buraco, uma grande caverna e grandes barras de ferro de 8 ou 10 polegadas, e pessoas dementes, doentes, batendo as pernas assim, e os braços, e ela estava gritando, dizendo: liberte o povo. Aqui no folheto ele escreve Levítico 25, do 8 ao 13. Irmão Branham, liberte o povo, irmão Branham. Ela falava, ajude-nos, estamos em problemas. Ela mesma, eu conheço ela, e ela pertence, eu creio que à Igreja de Cristo, ou a Igreja Cristã, chamada Igreja da Irmandade, é chamada a igreja que escreve Laodiceia, e da Irmandade escreve aí, amor fraternal. Assim que ela... E eu olhei ao redor e disse: eu gostaria de poder ajudá-los. E eu continuei olhando ao redor, e eu, minha pequena migalha de corpo, e aquela grande barra de ferro, e aquela pobre gente ali, e não poder chegar a eles. Aquela barra de ferro estava colocada muito perto, uma das outras, e eu olhava e eles estavam batendo a cabeça como se estivessem loucos. E eu via alguma luz apalpando ali. Eu olhei para cima e ali estava o Senhor Jesus de pé, como uma luz de arco-íris ao seu redor. Aqui no folheto ele escreve Apocalipse 10, de 1 ao 6, em cima de luz do arco-íris. E aqui no livro de Citas diz: eu olhei para cima, escreve Apocalipse 10, de 1 ao 11. Ele estava olhando diretamente a mim e disse: liberta essas pessoas. Quem deu o mandato a esse ministério de Elias? O próprio Senhor. Porque aí nós vemos em Apocalipse 10 a vinda do anjo forte, e vemos aí que é a ocasião onde ele diz que o tempo não é mais. Agora, esta comissão é dada a esse instrumento que tem esse ministério, o qual está acompanhado de Moisés e o de Jesus. E disse: liberta essas pessoas, e se foi. E eu pensei: bom, como eu posso libertá-los? Eu não tenho força suficiente nos meus braços para quebrar essas barras. Assim que eu disse: casa do inferno, entrega-os, liberte-os em nome de Jesus Cristo. E aqui no folheto, em cima de Jesus Cristo, ele escreve o novo. Ou seja, que esse ministério, tudo que está realizando, esse instrumento está realizando no nome novo do Senhor. E houve uma grande corrente, e um estalo, e as rochas rolando, e barras caindo, e pessoas correndo e gritando: libertos! E gritando mais alto que a sua voz permitia. E todos foram libertos. Aqui à esquerda, no folheto, ele escreve: libertos da casa do inferno. É igual Laodiceia. Ele escreve em cima. E então eu estava gritando: irmão Roy Borders, onde está você? Onde está você? Deus está libertando o seu povo. Onde está você, irmão Borders? Maravilhado por isso. Agora, aí ele escreve no livro de Citas abaixo: Borders é igual seguidores do precursor com a palavra impressa. E escreve aí também: ele tinha a direção da gráfica. Agora veja o que se representa aí, irmão Borders: seguidores do precursor, do reverendo William Branham, com a mensagem
que tem impresso e escreve também a libertação das pessoas de Deus, das denominações. Ou seja, vejam, todos os grupos que estão representados aí no irmão Borders. Agora, esse grupo que está ali, nessa casa de inferno que é a Laodiceia, são essas pessoas que pertencem ao grupo do irmão Branham e também o grupo das denominações, diferentes seitas religiosas, mas que são pessoas boas, o qual no livro dos selos nos falou ali o reverendo William Branham que no sexto selo, vamos procurar aí, onde ele disse que não tinha oportunidade de receber a mensagem ou foram enganados pelos falsos profetas. Na página 481, nos diz do livro dos selos. Agora, encontramos que esses foram os 3 propósitos da abertura dos selos. Primeiro, as virgens fátuas têm que passar pelo tempo da tribulação para ser purificadas. Elas tinham de ser purificadas do pecado de incredulidade por ter rejeitado a mensagem. Isto se fez, pois, no tempo da tribulação. E vemos que isso culmina no capítulo 7 de Apocalipse, entre os capítulos 6 e 8. Elas ali já estão purificadas e lhes foi dada uma roupa branca a cada uma. E ele escreve aí, teofania. Agora, isso não é a noiva, mas a igreja. São pessoas puras e boas que talvez não tiveram oportunidade de receber a mensagem, ou que de alguma maneira foram cegadas por estes falsos profetas e não tiveram oportunidade. Contudo, são sinceros de coração e Deus conhece seus corações, e aqui é onde foram purificados. Agora vejam que até pessoas que estão sendo enganadas por estes falsos profetas, ministros e pastores que os enganam, com essas interpretações de cada um como indivíduo, interpretações privadas que acrescentam e tiram, como nesse tempo final, como tem sido em cada era e cada dispensação, não pode se acrescentar e nem tirar, não pode dar a interpretação. A interpretação a este tempo é o cumprimento do que foi prometido, que estaria Deus realizando na etapa final, que é onde a igreja noiva estaria na era de pedra angular, era de ouro, e que aí estaria recebendo a fé de rapto, no cumprimento da visão da capa, simples assim, e confundem o povo com a palavra e acrescentam, colocam fermento e põem a interpretar a palavra, a mensagem que o precursor da segunda vinda do Senhor trouxe, e também a mensagem do Dr. William Soto Santiago. Quando Deus está realizando e cumprindo o que eles falaram, profetizaram, então apontam como algo louco, algo fanático, como que isso não tem a ver, ou que isso não é o que eles quiseram dizer. E como esses líderes, veja, vão dar conta a Deus por isso. E o povo, que é o que Deus quer libertar, então, não importa quem está na frente desses grupos, Deus vai libertar esse povo, porque aqui na visão foram libertos, e consequentemente, para eles também haverá esse tempo que está muito perto,
Já temos visto como a mensagem está chegando a diferentes grupos religiosos, diferentes seitas. Tem um grupo de haitianos também de uma linhagem ali no Chile, e dali já correu ao Haiti mesmo, ou seja, desde o Chile já correu até o Haiti, já mandaram comunicado que é uma mensagem que estão recebendo os estudos, e até as escolas infantis, nos estudos bíblicos, escolas infantis e isso tudo, e chegou até o sul do Chile também. E vejam, depois que isso entrou, e eu tinha falado assim como 2 a 3 semanas, e depois disso nós vimos um terremoto que teve lá no Chile. Assim que todas estas coisas têm a ver com a obra que Deus está realizando, e a terra pode dar suas contrações, e algo começou aí também no Chile. Mas isso, como ele disse ali, no que estamos lendo, da mensagem, das palavras de saudação aos ministros, que o irmão William ali disse e fala aos ministros que isso, apenas o ministério de Elias é o que pode, pela palavra e com a palavra criadora, falar e abrir a terceira etapa a eles. Agora, continua dizendo nesta saudação, o Dr. William Souto Santiago diz: por isso, vocês encontram que não se fala nada contra nem a besta, nem a imagem da besta. O irmão William nunca falou assim, contra a besta ou a imagem da besta. Quando que está se falando diretamente assim? Agora, nesse tempo. Porque agora veja o que continua dizendo. E qualquer um diz, mas o que está acontecendo é que estamos recolhendo os escolhidos e não queremos que haja uma interrupção. Como está se trabalhando, estão chegando os escolhidos e estão sendo recolhidos, mas quando tenha que tirar a multidão que ninguém pode contar, aí então ele poderá essa palavra na boca desse ministério, e então as coisas serão faladas em certa forma. E o que o reverendo William Branham não cumpriu, e o que não cumpre o Dr. William Souto Santiago, pois vai cumprir o cumprimento do que eles falaram que iria acontecer. O cumprimento do anjo que era diferente dos demais. O cumprimento do mensageiro dispensacional, o 7º anjo mensageiro, o qual tem o 7º selo. Embora a pessoa saiba certas coisas, ele fica calado até que chegue o momento. Assim que já sabemos como serão libertos, que ministério faz e o que tem que ser falado a palavra criadora. E de certa forma que apenas conhecerá o que tenha esse ministério para efetuar esta libertação. E o irmão Branham já se foi, e o Dr. William Souto já se foi. Então tem que ter um ministério, o qual o Espírito Santo esteja operando, o ministério de Elias, para realizar esse trabalho. Vê o simples que é tudo. Como se realizou no Egito com o povo hebreu. Como se realizou a libertação do povo hebreu lá no Egito? Através de um homem. Como se realizou no Egito com o povo hebreu, vai se realizar com a multidão que ninguém pode contar, e se realizará com os escolhidos do povo hebreu, que são 144 mil. Na página 28 do livro de Citas, parágrafo 239, nos diz, o reverendo William Branham aqui nesta cita: o meu ministério deste discernimento e etc. logo terminará, ou sempre estará ali, mas logo terminará, porque ele vai fazer algo maior. Vê? Vai escalando. E escreve aí 1, 2, 3 em cima de vai escalando. De tomando a mão, aí escreve 1. Até o discernimento escreve 2. E agora ela, lembre,
e escreve 3. Estou falando isso. O discernimento logo chegará à margem. Haverá algo muito maior e muito melhor que vem a caminho. E desenhe uma estrela da via esquerda e escreve terceira etapa. E à direita, desenhe uma pedra angular e as eras e 3 setas para cima. Agora tem um desenho que depois vão ver nos estudos, onde ele coloca uma pedra angular e as eras e as divide 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e em sétimo, da parte de cima do 6 ao 7, aí, não incluindo a brecha. Aí nessa parte escreve 1906, 1977 e coloca isso na sétima era. Agora veja que tem um entrelace aí desta brecha, a pedra angular, o qual Deus está nos mostrando cada vez mais e mais tudo correspondente a esse entrelace dispensacional. Agora, por isso que você pode ver que nesse tempinho, da parte que ele pôs o Espírito Santo, aí ainda estava se realizando batismos, porque era um tempo antes de começar de cheio a era de pedra angular, o qual não estava construída e tinha que ser construída com seres humanos, pedras vivas, como foram construídas as etapas da primeira à sétima com seres humanos, pois a sétima pedra angular, a oitava, tinha que ser construída e, consequentemente, esse lapso de tempo era o tempo onde Deus estava chamando e juntando os seus escolhidos, os que iam pertencer à era de pedra angular, com o chamado do sobe aqui. Tudo é um entrelace, tudo tem a ver conforme ao plano divino em todos os ângulos. Por isso a pedra angular, quando a pessoa olha desde cima, pode ver todas as caras, todos os ângulos, não um só ângulo, porque senão vai se confundir. Agora continua dizendo aqui, nesta outra mensagem, intitulado Deus descendo com poder para livrar ao seu povo, que foi pregado pelo Dr. William Soto, no dia 2 de outubro de 2010 em Villahermosa, México, diz: no cumprimento da visão da carpa, no cumprimento da terceira etapa, vai ser que tudo que vimos manifestado no reverendo William Branham, como a terceira etapa, onde era pela palavra criadora sendo falada, vai se repetir, mas em toda a sua plenitude. Na página 34 do livro de Citas, parágrafo 289 diz: uma coisa eu sei, enquanto eu me detenho ao primeiro ministério, o segundo não virá, não veio. Agora, enquanto eu me deter no segundo, o terceiro não virá. Vejam como Deus, através do mensageiro, é que põe fim a cada etapa. E foi o mensageiro nesse tempo final, o anjo que era diferente dos demais manifestado neste instrumento, que disse que o tempo não seria mais. Ele ouviu essa voz que disse: faz isso, vai dizer isso, vai dizer isso, vai dizer o outro. Vem como as Escrituras, ao ser um tempo onde a dispensação do reino se realiza tudo, há cumprimento nesta parte também do anjo, o qual mostra tudo que estará realizando esse mensageiro dispensacional. Ali houve esta voz desse ministério dizendo: até aqui chegou essa etapa, assim como as etapas do discernimento e que aconteceram nessas primeiras 2 etapas. Vejam, aí eu sei uma coisa, enquanto eu me deter ao primeiro ministério, esta foi a primeira etapa. O segundo não virá, esta foi a segunda etapa. Era ele que Deus, através do Espírito Santo, dizia: até aí chegou essa etapa, até aqui chegou essa etapa. Ou seja, que
É Deus, através desse ministério, o que põe fim a uma etapa e começa a outra etapa. Isso não pode fazer nenhum ministro e nenhum irmão. Isso corresponde ao mensageiro. Continua dizendo, agora, enquanto eu me detenha, o segundo, ao segundo, o terceiro não virá. Vê? Tenho que dar um passo adiante. Dar um passo adiante e crer. Deus disse isso. Aí desenha à direita uma pedra angular e as eras, e em cima escreve, terceira etapa é igual, falar. Para que venha, dois pontos, deixar anterior e escreve o discernimento. Agora continua dizendo aqui na mensagem que estamos lendo, Deus descendo com poder para livrar o seu povo, continua dizendo nosso irmão William. Portanto, antes que venha a apertura, tem um trabalho aí para se fazer. Se a terceira etapa vai ser manifestada em uma grande carpa catedral, e vai ser quando vier a apertura, então, a grande carpa catedral já terão para esse tempo. Porque ele diz que vão ter e não diz vamos ter. Em alguns lugares diz vamos ter, ou vamos estar ali, mas veja, ao Espírito Santo estar manifestado nele, operando essa obra e realizando tudo correspondente a esse ministério, então falava em tempo presente sempre, outras vezes em tempo futuro, outras vezes no passado, ou seja, não tem limite para Deus. Por isso, quando ele dizia, isso vai ficar pequeno para Benji, como ele me falava carinhosamente, isso vai ficar pequenino. Hoje é grande isso e aquilo, isso vai ficar pequeno para ele, vê? Aí ele estava apontando quem era o que tinha esse ministério e quem estaria operando, o Espírito Santo em quem estaria operando esse ministério correspondente ao cumprimento da visão da carpa. E tudo, vejam, se fala claro. Mas veja, quando está se falando assim dessa maneira, aí é onde começam as críticas, os ataques e tudo, como aconteceu na primeira vinda do Senhor. Igualzinho. Cada um vai se identificando no grupo que lhe corresponde. Agora continua dizendo, e já terão tido muitas atividades. Temos tido várias e vamos continuar tendo. Porque a grande carpa catedral que o reverendo Lembrança viu, se pregava o Evangelho. Agora vem nessa etapa, lembrem que ele disse que haverá pregação, surgirão as pregações, surgirão os chamamentos ao altar, surgirá também a oração pelos enfermos. Tudo isso vai em um entrelace, em uma forma progressiva. Diz, se assim é chamado ao altar para receber a Cristo, ou seja, para receber ao ungido, porque Cristo, Messias, ungido, é a mesma coisa, mas já não nesse tempo onde vem a multidão. Esse tempo é para que tomem forças para passar pela grande tribulação, mas antes disso tem uma obra que está se realizando, ou estaria se realizando com a igreja noiva, do qual vamos aí vendo como vai se desenvolvendo isso tudo, para que o inimigo de Deus não interrompa e não fique a imitar, porque ele é bem imitador. Teve oração pelos enfermos, teve cânticos, teve oração pelos doentes e assim por diante. Tudo isso irá de uma forma progressiva, viram? Nesta grande carpa catedral. E outra coisa, vai estar se falando a respeito das taças, trombetas e o seu conteúdo, tudo isso estará se falando ali, estará se pregando, estará se abrindo publicamente esses mistérios contidos nas trombetas e, sobretudo, a sétima trombeta que é Moisés e Elias chamando e juntando 144 mil hebreus, 12 mil de cada tribo. Veja tudo o que ele nos falou que estaria se realizando ali. E é isso que está acontecendo atualmente. É isso que Deus está nos dando desde que começamos esse ministério de carpa. Mas como tudo é tão simples, está se realizando isso tudo da pregação e tudo que está se abrindo ao povo, à igreja noiva, e muitos não veem, porque a maneira na qual Deus está cumprindo é uma maneira de que a muitos tem passado despercebido, mas aos escolhidos não.
eles continuam, eles seguem a coluna de fogo, eles seguem essa palavra criadora, o qual neles vai realizando uma obra e vai transformando todo o seu ser, até que chegue a sua transformação. Porque lembrem que em torno da palavra, Abraão e Sara foram rejuvenescidos, porque é isso então que nos escolhidos de Deus, nesse tempo final, lhes ocorrerá. Ao redor da palavra que estão ouvindo, que estão recebendo, vão ser transformados. O que não recebe o ensinamento sob carpa, então não tem nada ao qual ao redor seja transformado, porque não tem o cumprimento. Pode ter a letra, as mensagens, mas não tem o cumprimento. E é no cumprimento e em torno do cumprimento que cada escolhido de Deus vai ser transformado. Isso é a sétima trombeta, e o reverendo William Branham diz na página 128, 129, 130 e 149 do livro de Citas: a sétima trombeta, assim como o sétimo selo, é a vinda do Senhor. Porque o Filho do Homem vem com quem? Com seus anjos. Vem com as duas oliveiras, vem com esses dois ministérios. Portanto, estão unidos na sétima trombeta e o sétimo selo, e Moisés e Elias. A sétima trombeta são Moisés e Elias, e o sétimo selo é a vinda do Senhor. Portanto, os ministérios de Moisés e Elias e o ministério de Jesus estarão unidos. Será o sétimo selo, tão simples assim, para que os crentes em Cristo sejam transformados e entrem para ter vida eterna física. O título de propriedade tem que ser trazido à terra. E o homem tem que ter. Isso é, porque eu estou lendo aqui um pouquinho mais para frente. O título de propriedade tem que ser trazido à terra. E um homem tem que ter ele. Ou seja, para que os escolhidos de Deus sejam transformados, o título de propriedade tem que estar na terra. Não pode estar no céu. Diz, e este vai ser o anjo do Senhor Jesus Cristo. E esse título de propriedade tem que ser trazido à terra, e um homem tem que ter ele, que foi o que eu não li, essa partezinha. O título de propriedade tem que ser trazido à terra, e um homem tem que ter, e este será o anjo do Senhor Jesus Cristo. Viram como é o anjo do Senhor Jesus Cristo, o que tem esse título de propriedade, o qual está manifestado em carne humana, em um homem nesse tempo final, o qual Cristo, o anjo do pacto, que vem com este título de propriedade, entregará para que o coma e depois profetize sobre muitos povos, nações e línguas. Aí temos quem é que vai profetizar sobre muitos povos, nações e línguas. E aparece no capítulo 14 também, o qual vem com o evangelho eterno para pregar aos moradores da terra, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque a hora do seu juízo chegou. Na página 38 do livro de Citas, parágrafo 316, nos diz, um pouquinho mais depois, se eu tiver oportunidade, eu gostaria de dizer a vocês o que aconteceu apenas recentemente, trazendo adentro um novo ministério de apenas falar a palavra. Aí em cima ele escreve, desse parágrafo, o novo ministério é igual falar a palavra. Olha que esse homem fala muito, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Cansa as pessoas. Veja, quando o nosso irmão William falava, e em várias mensagens ele dizia que ali tinham ministros que ficavam a falar, e quando eles iam colocar a mensagem, eles já tinham cansado, porque naquele tempo, e ainda tem, e nesse tempo, vejam que tinham muitos que ficavam a falar, e quando iriam colocar a mensagem do irmão William, os irmãos já estavam cansados. Isso não podia ser feito em tempo nenhum, nem no tempo do irmão Branham, nem no tempo do irmão William, e muito menos nesse tempo. Esse tempo, o que Deus está realizando conosco, está nos mostrando e nos ensinando, é o que cada um de nós precisamos. Por isso, no livro dos selos, ele diz que a mensagem de ensinamento são longas.
Agora, vejam como isso tudo se cumpre em cada era e em cada dispensação. E nesse tempo final, também, não pode colocar, a pessoa não pode se pôr a falar depois que já tem o estudo bíblico e a mensagem, e depois a pessoa fica e começa a falar, e os irmãos já estão com desejo de voltar para suas casas quando termina. E para o cúmulo ele começa a falar, e isso afeta, porque pode arrancar ou tirar aquilo que já foi semeado no coração. Por isso, nesse tempo final, vejam, esteve se vendo o que Deus estaria realizando no cumprimento da visão da carpa. Quando lembram aquela mensagem que eu creio que foi em 2013 que ele disse: tenham as congregações conectadas com Porto Rico, com as introduções que o reverendo José Benjamin Pérez faz, porque isso é muito importante para que possam entender ou algo assim, possam ter aí, ver o que depois eu vou falar. Ou para que tenha um quadro claro, citação que eu não vou falar, não dê tempo para falar e ler. E diz que essa é uma parte muito, mas muito importante. E veja, às vezes eu falava 1h30, porque ele não saía. E ele vinha e pregava meia hora, pregava menos que eu, falava menos que eu. Porque vejam, ele já estava dando a conhecer ao povo como seria. Mas ele não podia falar claramente, para que não surgisse imitações. E mesmo assim, veja, sempre se levanta um imitando, pegando extratos e falando, pegando extratos e falando. Isso é imitar. Aí, nesse tempo final, cada ministro tem que ouvir, receber e se conectar com a grande carpa catedral, receber as mensagens que são dadas ali, pregadas, e também a mensagem que já foi escolhida. Tudo é falado para que depois não falem. Ninguém me falou nada. E como todos ouvem, então já estão advertidos para que depois não falem. Ele nunca falou nada, ele não me advertiram, não me falaram isso nem aquilo. Já foi falado, para que fique gravado. Agora, depois encontramos essa partezinha que ele falou. Agora continuamos aqui, onde nós paramos. Eu estou na página 38 do parágrafo 316, que ele escreve aí: o novo ministério é igual falar a palavra. Diz, e então põe direto atrás a mão das pessoas outra vez. Se eles vêm com a atitude correta e creem, tem que acontecer. Agora, o nosso irmão William continua dizendo aqui na mensagem: Deus descendo com poder para livrar o seu povo. É a mensagem que estamos lendo. Diz, ou seja, que vem anunciando o juízo da grande tribulação que há de vir, e dizendo às pessoas que procurem a Deus, que adorem a Deus, que sirvam a Deus. Esse é o último chamado da parte de Deus, para que as pessoas busquem a Deus. Essa é a última vez do tempo de misericórdia para a humanidade. Pela última vez, a misericórdia de Deus estará sendo estendida ao ser humano, e depois vai vir o juízo divino para aqueles que não creram. E a transformação para quem? Para os que creram. Simples assim, diz o irmão William. Ele ama muito isso, de tão simples como isso. Ele usava muito, e eu também. Eu uso isso. Tudo é em simplicidade. Vejam na mensagem: Israel, eis aqui teu rei, eis que teu rei vem a ti, que foi 9 de abril de 2017, diz, está citando a página, parágrafo 183 da página 22, de citas. Seu dia de graça é a dispensação da graça, que corresponde à sexta dispensação. O dia de juízo é a dispensação do reino, onde Cristo muda de cordeiro a leão e entra a festa das trombetas, onde se anuncia o juízo sobre a raça humana, do qual nós vamos falar em outra ocasião, porque essa manifestação em juízo corresponde à festa
festa das trombetas de Levítico, capítulo 23, versículo 24, e é para os judeus essa festa. E isso é o que corresponde para o chamado aos judeus, para receber a revelação desse tempo final. O tempo do cristianismo, da Igreja do Senhor Jesus Cristo, é a sexta dispensação, a dispensação da graça. Assim que enquanto haja misericórdia, tem que aproveitar. Quando a porta da misericórdia se feche e se abra a porta da festa das trombetas, aí é o anúncio do juízo divino que vai vir sobre as nações, sobre cidades e sobre indivíduos, porque ele diz que na sua vinda abençoará uns e amaldiçoará outros. São os juízos divinos, é onde Deus vai julgar o mundo nesse tempo final. Mas enquanto isso, enquanto o título de propriedade esteja na terra, na destra de Deus, há misericórdia. E o título de propriedade já está na terra. E há uma brecha entre a dispensação da graça e a dispensação do reino, que introduz a dispensação do reino. Na página 160 do livro de Citas, agora depois no estudo vão ver esse desenho que eu mencionei no início, onde podem depois ver a brecha. Ali, página 160, parágrafo 14, 28 diz: e esta luz da tarde, com certeza a grande luz virá, quando o próprio Jesus seja manifestado aqui na terra, ou em cima nos céus, levando a sua noiva. E então o milênio começará. Mas nós temos um dos tempos mais terríveis pelo qual passar, que alguma vez estava diante de seres humanos. Aí à direita, na 160, nesse parágrafo à direita, ele escreve em cima: a grande luz virá. E eu estou apenas esperando a hora, e quando possamos obter, todos possam obter uma oportunidade onde vocês possam sair de trabalhar e passar uns poucos dias e possamos colocar-nos em alguma parte onde eu possa falar sobre essas pragas e coisas que hão de cair nos dias e juntar mais ou menos 2 ou 3 semanas e reunir isso. Se o Senhor me deixar viver para fazê-lo, e me inspirará a fazer assim, vem? Que são os mensageiros, que são os que realizam essas etapas. Mas vejam, ele está dizendo aí, se Deus permite viver para fazê-lo, ou seja, através do ministério dele, porque ele desejava que se cumprisse nele. E ele sabia que se ele partisse, não podia ser através dele, como muito menos o Dr. William Souto Santiago se foi e não pôde ser através dele, porque ele já se foi. Tem que ser um mensageiro que esteja vivo no meio da igreja do Senhor. Vem como estas coisas serão descidas e esses trovões, então vocês vão descobrir o que esse homem e essas pessoas têm estado sonhando. E todas estas coisas virá a acontecer. Veio? Notarão que eles revelaram este grande trovão saindo fora dos céus. Certamente todos os grupos de vocês sabem que eu sei o que isso quer dizer, que eu sei o que isso quer dizer, vem? Mas apenas esperamos até que venha o tempo para ele, e estará mais a tempo. E embaixo ele escreve aí os trovões e as pragas. E à esquerda também, aí na página 161 em cima, à esquerda desse parágrafo escreve carpa, e escreve os trovões revelam as pragas. E em cima também escreve os sonhos que tiveram entenderão. E escreve com ponto de interrogação, quando? Porque aí nesse parágrafo diz, e estas pessoas têm estado sonhando e todas estas coisas ali virá a acontecer, ou seja, tudo o que Deus prometeu, Deus está cumprindo e vai continuar cumprindo nesta terceira etapa. Veja na 160 em cima, aí na 14:28, aí em cima ele escreveu o milênio, a grande luz, os trovões e as pragas.
Agora aqui continua dizendo, retorna a mensagem de Deus descendo com poder para livrar ao seu povo. Continua dizendo, e então as pragas se repetirão na terra sob o ministério das duas oliveiras, de Apocalipse capítulo 11, que vem profetizando sobre muitos povos, nações e línguas. Ou seja, que vem profetizando sobre o reino dos gentios, sobre a etapa dos pés de ferro e barro cozido, é a profecia do juízo divino que trarão as duas oliveiras. Os ministérios de Moisés e Elias estarão sendo manifestados. O que comeu o livro terá o título de propriedade e, consequentemente, os ministérios das duas oliveiras estarão aí manifestados e o ministério de Jesus também. Veja, que claro, como ele falava tão claro com a gente, e vemos hoje o cumprimento de tudo o que foi profetizado e apontado, que Deus estaria realizando no meio da terceira etapa, do cumprimento da terceira etapa. Lembrem que Deus não tem dois profetas maiores ao mesmo tempo, mas pode ter um ministério, mas pode ter o espírito ministerial em um profeta. Pode ter um espírito ministerial, ou dois, ou três, ou mais, todos os que queira, porque o que opera o ministério é o Espírito Santo. E se o Espírito Santo está aí, por isso ele disse que era a obra do Espírito Santo, a obra da coluna de fogo, no cumprimento da terceira etapa. E se o Espírito Santo e a coluna de fogo estão aí, então pode-se operar o ministério que ele deseja operar. E se aí está o Espírito Santo, pode operar os ministérios que ele deseja, pode operar o ministério de Elias, pode operar o ministério de Moisés, pode operar o ministério de Jesus e qualquer outro ministério que ele queira operar. Pode operar. Por isso, esses ministérios que estarão sendo operados são identificados com os ministérios que estiveram em Moisés e em Elias e em Jesus. Temos visto a trajetória da palavra criadora neste pequeno estudo que temos tido, assim que nos coloquemos de pé, e já vamos ouvir essa mensagem, o qual foi intitulado A Trajetória da Palavra Criadora. Deixamos assim conosco ao nosso apreciado irmão e amigo, o Dr. William Soto Santiago.